continuar aqui. Daqui a pouco esse aqui esse arquivo eu vou ter que abrir outro. Vamos lá. O retângulo de Catatumbo é um fenômeno natural que gera muitas tempestades elétricas no estado da Zulia, Venezuela, por registrar a maior concentração de relâmpagos no mundo. Parece Catatumba, né? De acordo com a estatal Agência Venezuelana de Notícias, chegou-se a registrar em um único ano 1.176 relâmpagos. A representação numérica dessa quantidade de relâmpagos ou seja, era você ler esse número e ver e escrever ele. Como é que eu escrevo esse número? 1.176 relâmpagos. Então, centenas são 3 casas, milhares são 3 casas e milhão é uma casa. Então, 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros. Né? Então, é 1 seguido de 3 zeros e depois 176, letra A. Foi? Foi. Não tinha que fazer conta nenhuma. Na planta baixa de uma casa, um quarto retangular que tem área 24 está representado por um retângulo que tem os lados medindo 0,10 e 0,15. A escala dessa planta é qual? Então... Só Jesus sabe. Vamos lá. Não. Olha só. A área na vida real é 24. Só que uma planta, eu tenho que... o que é a planta? É eu reduzir o que existe na vida real para um papel menor, de maneira a ser proporcional aos lados. Então, a área do retângulo, 0,10 vezes 0,15. É 0,015 metros quadrados. Então, essa é a área dessa casa no desenho. E a escala é o quê? É a relação entre o desenho e a vida real. Então, a área na escala do desenho é de 0,015. E a área real é 24. Aí eu vou fazer essa divisão. Só que antes dele fazer essa divisão, ele pegou isso aqui e passou para a fração decimal. Isso aqui tem 3 casas depois da vírgula. Então, por isso que é sobre 1.000. 15 sobre 1.000. Dividido por 24. Aí, isso aqui é uma divisão de 15 sobre 1.000 dividido por 24, que é sobre 1. Aí, divisão de frações. Isso aqui dá 1.000 vezes 24. Simplificando, deu 1 sobre 1.600. Isso aqui é a escala ao quadrado, porque eu estou falando de área. Então, a raiz quadrada disso dá 1,40. Ou seja, a cada 1 da escala, eu tenho 40 na vida real. Foi? 1 metro da escala equivale a 40 metros da vida real. Aí vem. O dono de 2 cachorrinhos, um Shih Tzu e um Poodle, fez uma pesquisa na internet sobre preços de banho para seus cães em 5 lojas próximas à sua casa. Ele pretendia levar os 2 cachorrinhos ao mesmo pet naquela semana para tomar banho. O local escolhido foi o que apresentou menor preço para o banho dos 2 cachorros. Qual foi o pet shop escolhido? Então, ó, no primeiro pet shop, o Shih Tzu pagava R$29 no banho, o Poodle R$18. Aí tem uma promoção, banho para cães de raça Poodle, R$15. No pet shop 2, paga R$23 para o Shih Tzu e R$10 para o Poodle. 10% de desconto no valor do banho para Poodle. Então, teria que fazer aqui 10% de 20. 10% de 20, R$2. Ele pagaria 18 aqui. Aqui ainda está mais... Em relação ao Poodle, aqui está mais barato. Só que eu tenho que somar os dois, né? Aqui seria 23 mais 18, aqui seria 29 mais 15. Aqui na casa 3, no pet shop 3, 25 o Shih Tzu, 20 o Poodle. Traga 2 cachorros e ganhe R$5 no desconto do valor total. Aqui vai sair mais caro, com certeza. No pet shop 4, 22 para o Shih Tzu, 28 para o Poodle. Traga 2 cachorros e ganhe 10% de desconto no valor total. Na quinta, R$30 o Shih Tzu, 24 o Poodle, 20% no banho para Shih Tzu. Então, vamos ver as contas aqui. Na primeira, ó, 44,
Na segunda, esse 0,90 é porque ele deu 10% de desconto, então ele paga 90% do valor original, 90% é 0,9 ou 0,90, por isso que ele botou isso aqui, paga 41. Na segunda, paga 40, na terceira ele paga 45, ó, na quarta ele 10% do total, então 22 mais 28 vezes 0,90, porque 10% de desconto significa que eu pago 90% do total. Esse pensamento que tem que ter. E na última, 20% de desconto para banhos do Shih Tzu. Se eu tenho 20% de desconto, quer dizer que eu pago 80%, 0,8. Por isso que está 0,80. Mais 24, 48. Então, o que ele paga menos é o Pet Shop 3. Tá bom? Tá bom. Essa questão é parecida com aquela que eu te perguntei. Ah, eu tenho um valor, aí eu somo 20, depois eu tiro 20. O valor fica o mesmo? A gente viu que não. Tá? Cadê a Vanderleia? Se perdeu no meio do caminho. Né? Não. Perdeu. Vanderleia vive se perdendo, tudo enrolado. Vamos lá. Um tanque de armazenamento de líquidos tem o formato de uma pirâmide reta de base quadrada. Então, isso aqui é uma pirâmide de cabeça para baixo, cujo plano contém essa base paralela a um solo plano horizontal. Esse tanque tem capacidade de 240 litros e altura de 2 metros. Inicialmente vazio, nele é despejado um líquido que tem uma vazão constante de 0,015 metros por segundo. Metros cúbicos por segundo. Aí ele lembra aqui que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 0,001 metro cúbico. Essas relações são muito importantes você gravar, que é a relação de volume. Isso pode ser útil na prova de matemática, como nessa aí que eu estou falando de volume. Pode ser útil em física, quando falar de empuxo, e pode ser útil em química também. Então é bom, isso aqui é bom você gravar, tá? Pra na hora, porque na hora você tem que fazer as coisas rápido. Então tem coisa que a gente tem que ter de cor na cabeça para não se enrolar depois. Qual a expressão fornece a altura em metro da coluna do líquido dentro do tanque em função do tempo T em segundo? Aí a gente tem que saber a fórmula do volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí ele fala que o volume da pirâmide é 240 metros. E ele tem uma vazão de 0,015 metros por segundo. Metros cúbicos por segundo. O que ele fez? Ele pegou essa relação aqui. Que metro cúbico, 10 a menos 3 é 1 litro. Para passar isso aqui para litro, tá vendo? Então, a vazão é de 15 litros por segundo. Então, o volume dividido pela vazão é igual à altura total da pirâmide dividido pela altura H, que é a altura onde está o líquido. Porque o líquido não está enchendo a pirâmide toda. Elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque eu estou falando de volume. Volume são 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Então, ele botou 240 sobre a vazão é igual a 8, porque 2 elevado a 3 dá 8, dividido por H ao cubo. E aí, multiplicando isso aqui cruzado, eu chego nessa relação. Vazão é igual a 30 vezes a altura ao cubo. Só que a vazão é o quê? 15 litros a cada 1 segundo. Então, a altura ao cubo vezes 30 é igual ao tempo que eu quero descobrir. Multiplica cruzado. 15T igual a 30H ao cubo. E aí ele quer saber o valor de H. E aí vai dar H igual a raiz cúbica de T sobre 2. Foi? Foi. Quer que eu faça isso aqui no PowerPoint? Não, precisa não. Não deu? Senão eu faço. Ó, uma outra questão de escala, vamos lá. Um pintor pretende fazer a reprodução do quadro Guernica em uma tela de dimensões 20 por 30. Essa obra, de autoria do espanhol Pablo Picasso, é uma pintura de 3,6 de altura por 7,8 de comprimento.
Então, ele não me deu a largura, me deu o comprimento e a altura. A reprodução a ser feita deve preencher a maior área possível da tela, mantendo a proporção entre as dimensões da obra original. A escala que deve ser empregada para essa produção é qual? Então, 20 centímetros por 30 centímetros é a tela que ele tem para pintar, e na vida real ela é 3,6 e 7,8. Tem que tomar cuidado porque aqui a tela está em centímetro e o negócio da pintura está em metro, então ele passou para centímetro, multiplica por 100, né? Aí o que é uma escala? É o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, no desenho, 20 de comprimento e na vida real, 360 de comprimento. Isso aqui dá uns 18avos a escala. E em relação à altura, no desenho é 30, na vida real é 780. Então, a escala dá um 26. E aí, para a gente usar, a gente tem que considerar a escala de maior denominador, porque senão esse lado não cabe na tela, né? Porque senão vai ultrapassar. Então, eu vou pensar em um 18avos. 780 dividido por 18, que é essa escala aqui. 43,3. Não cabe em 30 centímetros. Foi? Porque ultrapassou o limite. Foi. Então, tá. Essa aqui. Em 2017, foram publicados os resultados de uma pesquisa sobre a distância média preferida entre pessoas estranhas, conhecidas e amigas, dependendo do local onde elas vivem, conforme apresentado. Dentre os locais considerados no gráfico, os que apresentam as menores distâncias médias preferidas entre estranho, conhecido e amigo, respectivamente. Esse gráfico aqui, ele é um pouquinho diferente. Ó, a linha que está em azul mostra os amigos. A que está em amarelo, ou laranja, né, são os conhecidos. E a que está em vermelho mostra os estranhos. Então, assim, ó. Isso aqui eu vou tirar foto só para a gente trabalhar o gráfico e depois a gente volta para a questão. Porque senão, essa aqui tem muita informação. Ver se tá indo. Ó. Dá para enxergar? No PowerPoint está aparecendo? Dá. Então, olha só. Isso aqui é o seguinte, ó. Todo mundo que está nesse ponto aqui é 0. Todo mundo que está nesse raio de circunferência aqui mede 10. Todo mundo que está nesse raio aqui de circunferência, a distância é 20 centímetros. Todo mundo que está nesse raio é 30. Tá entendendo? Nesse aqui, por exemplo, que é o último, é 120. Então, por exemplo, na China. A China vai estar nessa direção aqui, ó. Aí, ó, qual é a distância entre esse que está em vermelho é estranho, o que está em amarelo é conhecido. Qual é a distância na China entre estranho e conhecido? Ó, o conhecido está no 120 e o estranho está no 90. Então, a distância entre eles, 120 menos 90 é 30. Qual é a distância entre estranho, quer dizer, conhecido e amigo? O conhecido está no 90 e o amigo está no 70. Então, a distância é 20. Só para entender o gráfico, eu acho que ele é confuso. Por exemplo, no Brasil, esse que está em vermelho é o estranho. O estranho está entre o 100 e o 110. Então, vamos botar que seja o 105. Estranho menos o que está em amarelo, que é conhecido. O conhecido está na escala 80. 105
menos 80. A distância entre eles é 25. A distância entre conhecido e amigo. Conhecido está na 80 e amigo está perto da 50. Mais ou menos 30. Só para entender, porque esse gráfico ele traz muita informação. Eu acho ele confuso porque ele foge do que a gente está acostumado a ver, né? Uhum. A gente vai voltar para a questão agora. Ele quer saber qual é o lugar que tem a menor distância entre estranho, conhecido e amigo nessa ordem. Então, eu tenho que olhar para cada país e ver, por exemplo, a distância entre estranho, que é o que está em vermelho, e conhecido. Tem que fazer a distância da China, Estados Unidos, Índia, Itália, México, Nigéria. É isso que eu fiz com a China e com o Brasil. Eu tenho que fazer com todos os outros países para ver qual que tem a menor distância. Aí ele vai e faz a tabela, tá vendo? Qual é a distância entre eles em relação aos países. É uma questão o quê? Longa, trabalhosa. Então é uma questão que se cai na prova e você tá sem tempo, deixa ela para depois. Se cair na prova, leva umas meia hora para fazer. Não dá, então você vai pular. Ou então o que você vai tentar fazer? Você vai tentar pelo olhômetro, olha aqui. Olhando assim, para mim, o que parece ter menor distância entre o amarelo e o azul tá na China. Parece, olhando. Né? Olhando assim, o que parece ter menor distância entre amarelo e vermelho é o Reino Unido. Vamos ver aqui. Estranhos, Argentina. Conhecido, Argentina e amigos, Noruega. Errei feio. Mas você pode tentar fazer pelo olho e tentar reduzir. Mas não tem jeito, tem que ficar fazendo um por um. Mas o foco dessa questão aqui é que eu queria que a gente conseguisse interpretar o que estava escrito. Por isso que eu fiz aquele desenho. Porque olhando assim de primeira, eu acho esse gráfico, ele é confuso. Ele foge do que a gente está acostumado, ele é esquisito. Parece uma teia de aranha, um negócio doido, mas é isso. É mais para complicar. Ele é parecido com um gráfico tem um gráfico em geografia que tem um negócio de níveis de relevo, altitude, não sei o quê. Parece, não é a mesma coisa, mas parece um pouco. Ó, uma incorporadora põe à venda diversos apartamentos de 2 ou 3 quartos. Os apartamentos de 2 quartos têm varanda e custam 2 milhões e 200 mil. Deus me livre. Não, 220 mil. Alguns apartamentos de 3 quartos não têm varanda e custam 300 mil. Se tiverem varanda, o preço será 15% maior. A previsão do mercado é que os imóveis de 2 quartos possam ser revendidos daqui 12 meses por 5% a mais do preço pelo qual foram comprados, enquanto apartamentos de 3 quartos poderão ser revendidos daqui 12 meses por 4% a mais do valor pago, independente de ter varanda ou não. Uma agência imobiliária tem R$1 milhão para investir e decidiu comprar alguns desses apartamentos. A intenção é revendê-los daqui a um ano, com o maior lucro possível. As possibilidades de compra foram analisadas e levando em conta o valor a investir e a previsão do mercado sobre a compra foi tomada. A decisão quanto à quantidade ou tipo de apartamento a comprar foi qual? Então aqui, ó, 2 quartos, 220 mil, 3 quartos, 300 mil. 2 quartos tem um retorno de 5%, 3 quartos, 4%. Aí eu vou pegar aqui, vou fazer por eliminação. Letra A, 4 apartamentos de 2 quartos. Então, eu vou gastar 880 mil. Vou ter um retorno de 44 mil. Na letra B, 3 apartamentos de 3 quartos sem varanda. Então, 3 vezes 200 mil
mais um de 3/4, 300 mil. Vai gastar 960 mil e o retorno vai ser de 45 mil. Esse aqui está ganhando ainda em relação à letra A. Letra C, 3 apartamentos de 3 quartos com varanda. Aí já vai fugir do coisa. Então, ele já viu que a letra B já é mais rentável. Se você não enxergar, você vai ter que fazer a C, a D e a E. Tá bom? Tá bom. É comum pensarmos na equivalência entre a idade de um animal de estimação, no caso de cães e gatos, e de um ser humano. De acordo com as diretrizes de idade criadas pelo American Animal Hospital Association, o International Cat Care e o American Association of Feline Practitioners, a última fase da vida de um gato é chamada de geriátrica e começa aos 15 anos de vida do animal. A tabela apresenta os primeiros anos da fase geriátrica da equivalência entre a idade do gato e a idade do humano. Então, ó, um gato de 15 anos, se ele fosse um ser humano, ele teria 76 anos. Se ele tivesse 16, ele teria 80. Se ele tivesse 17, ele teria 84. Ou seja, a cada um ano a mais que o gato vive, ele seria 4 anos a mais velho que um ser humano. Tá vendo? Vai somando de 4 em 4. A idade do gato aumenta 1 ano, a idade do ser humano equivalente aumenta 4. Tá vendo? Então, aí vamos ver o que ele fala. De acordo com os dados apresentados, a idade em que o gato mais velho do mundo morreu é equivalente a qual idade em 1 ano de um humano? Então, a gente sabe que o ano do gato são 4 anos do humano. E aí, ele morreu com 38. Não. Ele morreu com 38? Não. Ele quer saber a idade mais velha. Então, ó, um gato que tem um ano de vida é 4 anos do ser humano. 38 menos 25, são 13 anos do gato. E aí 13 vezes 4. Porque se o gato tem 13 anos, ele vai ter 52 anos da idade humana. Aí 116 mais 52, 168 anos. Ó, aqui, ó, sabe-se que o gato mais velho do mundo morreu ao completar 38 anos de vida. Considere que o padrão observado na tabela se mantém. Ou seja, o gato que tem 38 anos de vida tem 168 anos na idade humana. Foi? Foi. Muito bem. Então, a mesma coisa para cão? É? Não sei, porque aqui ele botou só do gato. Eu vi até uma entrevista na televisão falando que as pessoas falavam que a cada 1 ano do ser humano eram 7 do cachorro, mas isso varia. Acho que de acordo com a raça do cachorro, se o cachorro morre não. Se o cachorro vive como pet ou se ele vive na natureza. Um monte de coisa assim. Não é certo não. Vamos aqui. Tá vendo aqui? Questão 3. Tô. Então vamos lá. No ano em que a empresa lançou seu novo modelo de celular no mercado brasileiro, investiu 45 milhões de reais no primeiro semestre em cada uma das 5 regiões do país, colocando à venda 30 mil aparelhos por região. No primeiro semestre, todos os aparelhos colocados à venda foram vendidos, gerando um lucro total de 30 milhões de reais. No segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento e colocou à venda as mesmas quantidades de aparelhos por região. Por causa da demanda observada, a empresa considerou que todos os aparelhos desse modelo que fossem ofertados sejam vendidos e, além do mais, planeja obter um lucro total de 10% maior no segundo semestre em relação ao que ele teve de lucro no primeiro. Para que essa empresa alcance o lucro planejado, qual deve ser o valor da renda em real de um aparelho celular desse modelo no segundo semestre desse ano?
Então, vamos lá. Investimento de 45 milhões em 5 regiões, 225 milhões de investimento. 30 mil aparelhos vezes 5 regiões dão 150 mil aparelhos. Então, o lucro é de 30 milhões, que ele falou. Ele quer ter um lucro de 10%. 10% é 100 mais 10, 110%. 110% passando para número decimal dá 1,10. Por isso que está 1,1 aqui. Vezes o lucro. Então, 1,10 vezes 30, 33 milhões. Então, a empresa vai ter que arrecadar 225 de investimento mais 33 do novo lucro. Então, a arrecadação é de 258. Só que ele vai vender 150 mil aparelhos. Aí, ele pegou 258 milhões e escreveu em potência de 10. 258 vezes 10 a sexta. Dividido por 150 mil aparelhos. Passou para potência de 10 também. Então, isso aqui vai me dar R$ 1.720 o preço de cada aparelho. Foi? Foi. Essa questão... É muito grande. Por isso que nós vamos pular. Tá bom. Né? Eu acho que a gente já tinha visto ela. Em um ateliê de costura para confeccionar 200 calça jeans, em 5 dias de trabalho são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários visando a redução de custos. Sabe que a produção deve ser mantida, ou seja, tem que continuar fazendo 200 calças, com um novo quadro de funcionários. Após a demissão, em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários vai fazer a mesma quantidade de calças? Então, 10 funcionários produziam em 5 dias 200 calças. 6 funcionários vão produzir em quantos dias 200 calças? A quantidade de funcionários diminuiu. Eu quero fazer a mesma coisa, então eu vou levar mais tempo, né? Porque eu tenho menos gente para trabalhar. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu for montar, tem que inverter uma delas. 5 sobre x é igual, vou inverter essa aqui. 6 sobre 10. Poderia ter invertido a primeira? Poderia também. Poderia ter colocado x sobre 5 igual a 10 sobre 6, dá no mesmo. Multiplicar cruzado. 6x é igual a 10 vezes 5, que dá 50. Aí o 6 está multiplicando, passa dividindo. Vai dar 8,3 dias. Certo? Certo. E aí vamos fazer só essa aqui, porque não tem que fazer conta. Em radiometria, a potência radiante emitida por uma fonte de radiação é diretamente proporcional à quantidade de energia em Joule irradiada pela fonte, inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que a fonte necessita para emitir essa energia. Por meio de sensores adequados localizados em diferentes distâncias da fonte, medida em metro, é possível medir a potência radiante por unidade de área que chega àquela posição. A expressão que representa a unidade da medida para a grandeza de potência radiante por unidade de área é... Falou grego. Vamos lá. Inglês também. Mas no inglês você ainda consegue entender as palavras. O que eu tenho que olhar aqui? Joule, que é a unidade medida, segundo e metro. Ele fala que Joule é inversamente proporcional ao segundo. Sem inversamente é como se eles estivessem numa fração. Um tem que estar em cima, outro tem que estar embaixo. Tem que ter uma fração. Então não pode ser A nem AB. Então ou é AC, ou AD, ou AE. Porque aí o J está em cima, o S está embaixo. J em cima, S embaixo, J em cima, S embaixo. Aí vamos continuar. Por meio de sensores adequados, medidas em metros, é possível medir a potência. Então, ela é dividida pelo metro quadrado. O metro quadrado vai para baixo. Letra E. Então, apesar dela parecer que está falando grego, aqui a atenção tinha que ser qual é a unidade Joule segundo. E que ele é inversamente proporcional. Ou seja, um está em cima e outro está embaixo.
depois que eu vou ter aqui metro quadrado dividindo. Tudo bem? Tudo bem. A trajetória de um avião durante o voo entre duas cidades ocorre dentro de áreas de um controle de tráfego. Durante um voo, é exigido que o avião sobrevoe pontos de controle situados no solo e demarcados entre a origem, que é a letra O, e o destino, que é a letra D. Assim, embora a trajetória do avião ocorra num espaço tridimensional, para o controlador de voo, a visualização representa uma trajetória dada por uma linha poligonal plana, em que 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser não colinear. O que é uma coisa não colinear? É uma coisa que não está na mesma linha. Não pertence à mesma reta. Então, ele quer que 3 pontos não sejam colineares. As figuras apresentam algumas possibilidades dessas representações, nos quais todos os pontos de controle estão representados. Suponha que o avião fez um voo da origem diferente do destino final, e a representação apresenta 3 pontos de controle, ou seja, 3 pontos não colineares, 3 pontos que não estão na mesma reta. Ele falou que a origem é diferente do destino, então essa aqui já não pode, ó. Que é 3 pontos de controle, aqui eu tenho 1, 2, 3. Essa aqui também não pode, porque isso aqui é uma linha reta, então tá todo mundo na mesma linha, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho um ponto de controle. Aqui, ó. Não tá aparecendo. Não? Mas parou agora, né? Tava aparecendo antes. Voltou? Então, aqui. Esse primeiro não serve, porque ele tem 1, 2, 3, ele tem 4 pontos de controle. Ele quer que o exercício quer 1 com 3. Esse aqui também não serve. Apareceu agora. É uma reta. E na reta, todos estão na mesma. Ele não quer que seja colinear, não quer que seja uma reta. No quarto também não serve, porque a origem é igual ao destino, tá vendo? Ele falou que a origem e o destino eram diferentes. Não posso sair do aeroporto de Santos Dumont e voltar para Santos Dumont. Tem que sair de Santos Dumont e para outro aeroporto, sei lá, Galeão, Congonhas, qualquer coisa. Esse aqui é um ponto. Então, quem vai servir é a letra A. 1, 2, 3 pontos diferentes. Foi?